Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Anime Mundo. E esse aqui é o meu primeiro vídeo, e um ótimo jeito que eu encontrei para começar esse canal seria falando sobre animes para iniciantes. Serve para aquela pessoa que nunca sequer viu um anime na vida ou que viu pouquíssimos. E eu vou separar os animes por gêneros ou demografia. No caso, estou falando de romance, drama e shonen. Shonen é demografia, mas aqui eu vou tratar como gênero, para ficar mais fácil de vocês se orientarem. Então vamos começar a nossa lista. Então, vamos começar por um anime que, embora esteja num período não muito bom, eu acredito que é um ótimo anime para você começar a explorar esse mundo, que é o Boku no Hero Academia. Esse anime ele se passa em um mundo onde 80% da população desenvolveu algum tipo de superpoder. E é um mundo de super-heróis. E nesse mundo a gente acompanha o protagonista, que é o Izuku Midoriya. Um garoto que não nasceu com esses poderes, mas deseja se tornar um herói. E inspirado no seu herói, que é o seu ídolo, ele treina para conseguir se tornar um herói. E ele descobre que o seu ídolo tem um poder que pode ser passado. Só que para isso ele vai ter que treinar bastante para conseguir se tornar apto a herdar esses poderes. Agora, os motivos de que você deveria ver esse anime. Como eu disse, ele é um ótimo jeito de você começar a navegar por esse mundo. Porque ele tem uma história bem básica, com vários clichês, mas é através da história de clichês onde as pessoas, através das histórias cheias de clichês, que você começa realmente a acompanhar esse mundo. E ele faz, digamos assim, o básico muito bem feito. E você vai acompanhar lutas muito insanas, momentos muito emocionantes, e sim, bastante personagens muito carismáticos. É uma história bem completa para quem está começando. E o anime ele conta com 7 temporadas, um pouco mais de 150 episódios, e a última temporada dele vai sair ainda esse ano. Agora vamos seguir para Black Clover. Esse anime é muito parecido com Boku no Hero, só que ao invés de você ter um mundo de heróis, você tem um mundo de magos. E aqui, o lance da magia é muito mais generalizado. Você tem praticamente um mundo quase que 100% de pessoas que usam magia. E nesse mundo, apenas um humano nasceu sem esses poderes, que é o Asta. Só que ele tem o desejo de se tornar o Rei Mago. Seria a figura de maior autoridade no seu reino, o Reino Clover. E para compensar a falta de magia, primeiro, ele treinou muito o seu corpo, ou seja, ele tem muito mais força física do que vários magos, e em algum momento ele ganha o Grimório de 5 folhas, que aqui nesse mundo os Grimórios são separados em trevos, número de folhas. Trevo de 3 folhas é o Grimório mais comum, trevo de 4 folhas é um Grimório muito raro. Aquele que ganha o Grimório de 4 folhas é considerado alguém amado pela magia. E o Grimório de 5 folhas, que é o Grimório que o Asta ganha, que é considerado um Grimório corrompido. E ele ganha o Grimório de 5 folhas que possui o poder da antimagia, que é um poder que é capaz de anular completamente a magia. Ou seja, ele, como um usuário de antimagia em um mundo de magia, ele é praticamente uma anomalia, ele é praticamente um hack dentro desse mundo. Agora, os motivos para você ver. As partes que mais se destacam nesse anime são, com certeza, as lutas, o humor e os personagens também, que são bem carismáticos. Esse anime, pra mim, ele ainda tem partes mais mornas do que Boku no Hero. Tem algumas partes que são assim, meio lentas, meio arrastadas. Mas ainda assim é um ótimo anime para iniciantes. E o anime, ele é um anime de lançamento contínuo, não é lançamento por temporada, então ele tem cerca de 170 episódios lançados, porém ele está em um hiato, ele está numa pausa há pelo menos uns 3 anos, então não se sabe muito bem quando que ele vai voltar a ser lançado. O próximo anime é um dos meus queridinhos, e é um dos animes mais populares da atualidade,
que é o Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. No mundo desse anime, a gente acompanha a história do Tanjiro Kamado e da Nezuko Kamado, dois irmãos que, após perderem seus parentes, acabaram entrando para um grupo de caçadores de demônios. E a Nezuko acaba se tornando um deles. E o Tanjiro deseja se torna um caçador justamente para conseguir fazer a sua irmã voltar a ser humana. E a história segue a partir daí, deles buscando uma cura, derrotando os demônios. Agora, o motivo para você ver um dos grandes chamarizes desse anime é com certeza a sua animação. Foi o que fez o anime ficar tão popular nesses anos. Nesses 5 anos que ele vem sendo lançado. Além disso, a história dele, apesar de simples, é muito bem feita, ainda mais com o trabalho maravilhoso que o Estúdio Photable vem trazendo. O Estúdio Photable que fez obras que são insanamente bem feitas em questão de animação, que nem Fate, Stay Night, Unlimited de Blade Work e Fate Heaven Feel. Passando agora algumas cenas desses animes, dá pra você ver o quanto é absurdo. E não é apenas em questão de animação que Demon Slayer se destaca. Praticamente o Estúdio Photable conseguiu pegar uma obra que é mediana no seu material original e conseguiu deixar muito melhor do que é no seu material original. E o anime consta com mais ou menos 64 episódios e 5 temporadas. E o arco final vai ser adaptado em 3 filmes. O final desse anime vai ser adaptado em filmes para o cinema, ou seja, a gente pode esperar ainda mais qualidade. Agora vamos de animes para chorar. Vamos começar com um anime chamado Shigatsu wa Kimi no Uso, ou Your Lies in April. Nesse anime a gente acompanha a história do Arima Kousei, que é um pianista prodígio, mas por conta de traumas de seu passado, ele acaba desistindo de tocar piano. Até ele conhecer uma violinista que faz ele voltar a gostar de tocar piano, faz ele voltar a gostar desse mundo, da música. E a gente vai acompanhando essa história, que é um romance, só que é muito mais drama do que romance. E a heroína principal, junto com Arima Kousei, é extremamente carismática, um poço de carisma. E a gente vai acompanhando a história dos dois aí. Agora vamos de motivos para você ver. Além de, como eu disse, não é só a heroína principal, a Kaori, que é extremamente carismática. Os outros personagens que acompanham o núcleo principal também são extremamente carismáticos. A história é muito boa, a trilha sonora, até por ser um anime voltado para música, é muito boa também. É um anime mais curto, com cerca de 22 episódios em uma única temporada, com a história terminando fechadinha. Agora, o próximo anime que eu vou falar é um que eu vi lá atrás, em 2011, quando eu tinha um computadorzinho bem mais simples, um da Positivo. Quem já conhece essa marca sabe, encrenca que é essa marca Positivo, mas me serviu muito bem pelo tempo que eu tive ele. Enfim, esse anime ele se passa no mundo pós-vida. Ou seja, não é spoiler dizer que todo mundo que todos os personagens já morreram. E a gente acompanha o protagonista Otonashi, Yuzuru, que aparece nesse mundo sem suas memórias de como ele morreu. Ele acaba conhecendo um grupo de jovens que também morreram, que estavam querendo enfrentar um anjo, ou que eles acham que é um anjo que seria responsável por cuidar desse mundo. E o objetivo do Otonashi é conseguir recuperar suas memórias de como ele morreu. E a partir daí a gente vai acompanhando várias histórias de fazer vocês se desmoronar em lágrimas. Agora, vamos de motivo para você assistir esse anime. Ele é um anime mais curto que os outros que eu já falei, 3 episódios, ou seja, é rapidinho para você conseguir ver. É um anime muito completinho, que é muito bom em várias coisas as que ele se propõe. Ele não é um anime perfeito, tem seus problemas, assim como qualquer anime vai ter os seus problemas, mas ele no geral é um anime maravilhoso.
e um dos animes que mais me marcaram durante a minha vida toda. Essa história fala sobre um grupo de amigos que, após uma tragédia ter acontecido em suas vidas, cada um acaba seguindo um rumo diferente. E a gente acompanha o protagonista, que é o chamado de Jintan. Ele acaba encontrando um fantasma de seu passado, e a partir daí ele vai ter que conseguir refazer o seu grupo de amigos para conseguir fazer com que esse fantasma de seu passado consiga descansar. Agora vamos de um motivo para você ver. Ele também é um anime bem curto, até mais curto do que o anterior, Angel Beats. E esse daqui, Anohana, possui apenas 11 episódios. E com um final fechadinho. E é uma história também bem boa. Também com bastante cenas para fazer você chorar muito. Então, não perca esse anime, dá uma chance para ele, que você não vai se arrepender. Agora vamos falar daqueles animes daquele gênero que muita gente assiste para conseguir poder shippar os personagens e acompanhar uma história de amor. Vamos falar do primeiro anime, que é o A Science of Affection. Esse é o anime de romance mais destinado ao público feminino. Mas você também, homem, pode assistir ele sem problema nenhum. E ele se passa numa história da personagem principal, que é a Yuki Itose. Ela é deficiente auditiva. Isso provavelmente, para quem é alguém mais experiente nesse mundo, provavelmente essa partezinha inicial da sinopse lembrou outro anime, né? Mas ele não é que nem esse outro anime. Que no caso, a gente acompanha ela, que é uma garota surda, que acaba conhecendo um cara chamado Itsuomi. E ambos vivem em mundos completamente diferentes. E a gente vai acompanhar a história deles, como ambos vão começar a gostar um do outro. E o Itsuomi, que foi um dos melhores protagonistas de romance do ano passado. Agora vamos de um motivo para você ver. Esse é um anime que avança seu romance de forma muito boa. Você sente realmente que a história, que o romance dos dois, que esse casal tá realmente avançando, e você sente muita química vindo dos dois. E a história também é curta, uns 12, 13 episódios no máximo, e a história termina bem redondinha. É um final bem satisfatório, embora a gente quisesse que tivesse mostrado mais de ambos. Até quem sabe lançasse uma continuação com episódios originais, mas que dessem mais contexto desse casal que conquistou tanta gente. Agora vamos para o anime Minha História de Amor com Yamada. Nesse anime a gente vai acompanhar nessa história de romance envolvendo gamers e uma protagonista webcorn. A gente acompanha a história da Akane. Akane que descobriu que o seu namorado tinha trocado ela por uma garota que ele conheceu em um jogo online. E como ela foi traída, ela acaba indo, digamos assim, espairecer num jogo que ela começou a jogar só por causa dele. E lá ela conhece um dos jogadores, que acaba sendo bem estúpido com ela. E em uma convenção de jogos, ela acaba conhecendo ele, o Yamada. Só que ela, até aquele momento, não sabia que ele era o cara que tinha sido estúpido com ela. E a partir daí, de uma forma bem não muito convencional, vai começando a ser desenvolvida essa história de romance entre esses dois, que é uma história bem mais clichê e que não é tão rápida em questão de desenvolver seu romance, mas ainda assim é uma história muito boa. Agora vamos de um motivo para você ver. Como eu disse, não é um anime que tem uma progressão tão boa assim quanto o anterior em questão de romance, mas ainda assim é uma história muito boa para você acompanhar. A Akane é uma personagem extremamente carismática e a Akane e o Yamada vão gerar sim cenas muito boas de casal. Ou seja, dá uma chance para esse anime. Ele tem
3 episódios e a sua produção meio que está pausada. Não se sabe quando que ele vai voltar a ser lançado. Agora vamos para o anime que provavelmente é o meu favorito de romance, onde ele só compartilha lugar com um anime que pra mim é tão bom quanto, que é o Horimiya. Nesse anime, onde ele consegue quebrar vários clichês, a gente acompanha a história da Kyoko Hori, que é uma garota que é considerada muito bonita, muito inteligente e popular. Ela acaba uma causalidade, ela acaba conhecendo o garoto chamado Izumi Miyamura, que era considerado o oposto dela, que era considerado como se fosse um nerdão. Mas o que ela acaba descobrindo, Miyamura, ele não é exatamente esse nerdão. Que ele é assim um cara que ele tem vários piercings pela cara e ele não é tão bom na escola, ele não é tão inteligente assim para ser considerado um nerdão. E a partir dessa forma que eles se conhecem e tudo mais, como se fosse uma grande coincidência, eles acabam conhecendo mais um sobre o outro. E a gente acompanha essa história que, como eu disse, quebra vários clichês de animes de romance. Várias daquelas enrolações meio que sem muita necessidade acabam sendo quebradas. E a gente tem sim outros casais que acabam sim sendo bastante interessantes, embora nem todos sejam realmente finalizados. E agora vamos de motivo para você ver. Como eu reforcei várias vezes, é um anime que quebra assim vários clichês. Não que clichê seja algo necessariamente ruim, mas tem uns que, convenhamos, são muito chatos. E o casal principal é um dos melhores em questão de desenvolvimento. E termina com um final bem legal, embora eu gostaria que tivesse tido mais fanservice pra gente. E o anime, ele tem 2 temporadas, só que a história principal, ela é contada praticamente apenas na primeira temporada, e a segunda temporada, ele é mais para adaptar capítulos que não foram adaptados na primeira temporada. Então ele é mais uma temporada complementar, para quem quer acompanhar mais dessa história. Agora vamos para as menções honrosas antes de finalizar esse vídeo. Eu vou falar de Naruto, que é um grande clássico e dispensa apresentações. The Danger is in My Heart, que na parte de romance, ele é muito bom, ele também pode surpreender em alguns momentos, e a segunda da temporada finalizou de forma muito boa. E outra menção honrosa que eu gostaria de trazer é o Kimi no Suizou o Tabetai. Ele é mais um filme, mas também é uma história muito boa, muito linda, que apesar do nome, se você procurar o nome em inglês ou em português, é um nome meio estranho, aí não se deixe levar pelo nome. O nome tem toda uma explicação do porquê ser assim. Então não perca esse anime, vai dar uma chance. Então foi esses os animes que eu queria trazer. E para quem quer saber por onde ver esses animes, a gente tem os sites legais como Crunchyroll, a Netflix, a Funimation. E já no caso a gente tem também os sites meio que alternativos, como o Better Animes, que é um site gratuito que eu uso, e o Anime Fire, que também é outro site gratuito que você pode usar. E então, foi esse o vídeo. Eu gostaria que vocês pudessem dar uma força. Como eu disse, eu estou começando no YouTube, e eu gostaria que pudessem se inscrever, dar uma curtida, que daí assim eu posso continuar lançando mais vídeos nesse estilo. E além disso, não apenas animes para iniciantes, animes para pessoas que são iniciantes, também ser um anime de conteúdo de anime mais em geral, tanto para a pessoa que está iniciando, tanto para a pessoa que já está mais por dentro desse mundo, porque é algo que a gente gosta muito, é um universo que a gente adora, que muita gente acompanha desde criança. Então, para que você pudesse dar essa força e se inscrever. Então, até mais.